Fala, meus alunos, nessa aula vamos estudar sobre vetores. Então, o que seria vetores? Para começar, nós temos grandezas chamadas escalares, que são grandezas que têm valores numéricos, exemplo, tempo, massa, temperatura, energia. Então, isso aqui é uma grandeza escalar. Nós temos grandezas que são chamadas vetoriais, que elas possuem direção e sentido. Por exemplo, a velocidade, ela possui direção e sentido. A força que nós aplicamos sobre determinado objeto possui direção e sentido. E o que seria um vetor? O vetor, na verdade, ele é um segmento de reta geometricamente orientado, ou seja, ele possui módulo, sentido e direção. Neste exemplo aqui nós temos o vetor A com 4 unidades. Então, qual seria o módulo desse vetor? 4 unidades. Qual seria o sentido? Para a direita. Qual seria a direção? Horizontal. E poderia ser o contrário, né? Poderia ter mais ou menos unidades, poderia ter o sentido para a esquerda e poderia ter a direção vertical, tá bom? É assim que a gente analisa um vetor. Operações com vetores. Existem algumas regras para fazer a operação com vetor que eu quero que você anote no seu caderno. Primeira regra do polígono. Nós temos o vetor A, B, C e D. Se eu aplico essa regra, eu vou pegar o vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C e mais o vetor D. E vai me resultar aqui, em uma reta R, quando eu ligo os pontos finais aqui do vetor. Então aqui eu tenho a regra do polígono. Nós temos também a regra do paralelogramo. Se eu tenho o vetor A e o vetor B, eu vou somar colocando o vetor A e B e vou traçar uma reta paralela a esses vetores, tá vendo? Paralela ao B, paralela ao A, e vou ter um vetor resultante. Então essa aqui é a regra do paralelogramo. Alguns casos particulares. Primeiro caso, vetor com mesma direção e mesmo sentido. Se eu tenho um vetor A e B, eles possuem mesma direção e mesmo sentido. O módulo deles que é diferente, né? Então eu tenho aqui, A mais o B, então eu vou ter um vetor resultante na soma deles. Ou seja, o R, a resultante vai ser A mais B, em módulo, né? Segundo caso, vetores com mesma direção e sentidos opostos. Eu tenho o vetor A e o vetor B. Quando eu faço isso, eu vou ter uma sobreposição. Eu tenho sobre o vetor A, eu pego o vetor B e coloco praticamente em cima dele, que vai me restar uma resultante R do vetor. Então eu tenho que R, o resultante vai ser A menos B. O terceiro caso, vetores que fazem um ângulo de 90 graus entre si. O vetor A e o B fazendo um ângulo de 90. Então eu vou ter aqui o vetor R resultante. Então R ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Da mesma forma, o quarto caso, para qualquer ângulo eu vou ter essa regra, né? Aqui vamos dizer que eu não sei o ângulo, vou chamar de alfa. Eu tenho a resultante, então eu vou aplicar a mesma regra. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do alfa, do ângulo. Então aqui eu consigo identificar qual é a resultante desse vetor. Agora, para subtrair vetores, o que eu vou fazer? Eu tenho o vetor A e o vetor B. Se eu quero fazer uma operação de subtração para achar a resultante desse vetor, eu vou inverter o vetor B. Tá vendo aqui, Eu inverti, ele estava para cima, eu vou inverter ele para baixo. Fazendo isso, eu vou ter um vetor resultante D, para eu poder achar a subtração desse vetor. Decomposição de um vetor. Agora nós vamos projetar o vetor no eixo Y e no eixo X. Nós temos um vetor A, e no eixo Y, ele está sobre, na verdade o A está sobre um ângulo θ, né? No eixo Y eu vou ter o AY e no eixo X eu vou ter o AX. Vamos decompor esse vetor. Então eu vou ter essa figura aqui, A, né, com essa minha hipotenusa,
eu vou ter o ângulo θ, o AX e o AY, né? Então, primeira coisa, eu vou achar o cosseno e o seno desse ângulo. Aí eu vou conseguir achar as componentes AX e AY. Então, o cosseno do ângulo aqui vai ser AX sobre A. Então, eu vou ter que AX é igual a A vezes o cosseno de θ. E o seno? Seno de θ é AY sobre A. E eu vou ter da mesma forma, AY vai ser A vezes o seno de θ. Então, eu tenho aqui uma decomposição de vetores. Anote no seu caderno que isso aqui é muito usado nas demais matérias que nós vamos precisar sobre vetores. Tá bom? Agora, a orientação geral dessa aula. Eu quero que você releia essa aula. Nós vamos disponibilizar esse PDF. Anote os casos particulares no seu caderno, para que na próxima aula nós façamos uma aula de resolução de exercício. Então agora é o momento de você revisar, rever esse vídeo e anotar qualquer dúvida que está enviando para nós. Nós estamos prontos para te ajudar, tá bom? Até a próxima aula.